como, gente, não gostar de minha aula. Ops, gravou isso. Vamos lá, gente. Todos com a lista apostos aí? Hoje a gente vai fazer questões da lista, tá? Só fazer... Oi. O senhor vai fazer as questões da lista, que é da prova, da parte da prova que vale 3 pontos? Sim, se for de você escolher, sim. Não tem problema, não. Não? Ok. Não. Vamos lá, gente. Só revisando aqui, deixa eu ver se é essa página aqui. Acho que é a 13. Então, só revisando aqui a aula de ontem, né? Quais foram os conteúdos da aula de ontem? Ontem nós vimos ângulos OPV, né? A gente vai chamar de OPV, que é mais fácil do que opostos pelo vértice. São aqueles ângulos que têm o mesmo vértice e estão em lados opostos nesse vértice. E a gente viu que a característica desses ângulos é que eles são congruentes. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Então, se eu tenho um ângulo ABO de medidas 2x mais 20 graus e o ângulo COB de medida 5x mais 18 graus, e esses dois ângulos são iguais, é só igualar 2x mais 20 igual a 5x mais 18. E aí a gente não vai ter problema nenhum acerca de resolver isso, tá? E os ângulos... Oi. Eu não sei se é proposital, mas a lista de exercícios que o senhor colocou já está respondida. Tem um gabarito. Tem um gabarito só para você conferir a resposta. Não tem a solução. É proposital o gabarito. Certo? Ok. Então, vamos lá. Aí vimos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. E dois ângulos são suplementares quando a soma deles é 180. Falando da palavra complementar e suplementar, vão ter algumas palavras cognatas dessas duas. O que são palavras cognatas? Alguém sabe dizer o que são palavras cognatas? Já viram isso em língua portuguesa? Já viram, gente? Professor, palavras cognatas, né? Tipo, uma vez uma professora do cursinho falou que é porque tinha a mesma raiz. A mesma raiz, exatamente. Então, leite, leiteiro, leitaria, são tudo palavras cognatas. São palavras que têm o mesmo radical. E a palavra radical em latim é raiz. Então, eu posso falar de complementar, de complementação, de complemento. Então, todas essas palavras são cognatas. Então, eu posso falar, um ângulo tal é complementar o outro. Ou eu posso dizer, o complemento de um ângulo. Quando eu falar complemento de um ângulo, eu estou querendo falar o quê, gente? Está falando que somado ao valor que você está trabalhando vai dar 90 graus. Exatamente. Então, qual é o complemento de um ângulo de 50 graus? 40. 40 graus. Então, quando eu falar complemento de um ângulo, é o que falta nesse ângulo para ele chegar a 40 graus, a 90 graus. E quando eu falar de suplemento de um ângulo, é o que falta nesse ângulo para ele chegar... Cadê a Rebeca, gente? Ela não votou ainda. O que é que falta nesse ângulo para ele chegar a 180 graus? Tá? Então, nem sempre vai aparecer a palavra complementar, mas pode aparecer complemento. Tá? E a gente vai aprender hoje como é que a gente representa o complemento de um ângulo algebricamente. Certo? E aí a gente viu que são ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando eles tiverem um vértice e um lado em comum. Então, esse ângulo amarelo aqui, AOC, ele é consecutivo ao ângulo COB, porque eles têm o vértice O em comum e o lado OC comum. Certo? Certo. Bem-vindo de volta, Rebeca. E os ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos, ou seja, todo ângulo adjacente, por definição, é consecutivo, só que além dele ser consecutivo, eles não possuem pontos internos em comum. Então, uma revisão básica de ontem,
E aí vamos entender como é que a gente representa o complemento e o suplemento de um ângulo. Então vamos aqui para a 14, né? Então vamos lá, gente. Eu vou até colocar assim, ó. Representação. Se quiser, anota, por favor, que é importante. Representação algébrica do complemento e do suplemento de um ângulo. Então, gente, vou começar pelo complemento. Vamos supor que eu tenha esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo, ele é um ângulo de 90 graus, beleza? Então, esse é o ângulo A, O, B. E aí, do ponto O, eu traço uma outra semirreta, uma semirreta OC, e aí eu divido esse ângulo AOB em dois ângulos, concorda? Cuja soma desses dois ângulos dá quanto? 90 graus. A soma desses dois ângulos, o ângulo AOB, ou o ângulo AOC e o ângulo OCB, ou COB, né, eles somam 90 graus. Então, eles são dois ângulos o quê? Consecutivos. Complementares. São complementares, certo? Eles são complementares. Professor, Oi. as questões da lista que a gente tem que resolver são essas daí que já estão respondidas ou os testes? Tudo. Vocês vão escolher 10 de tudo. Ok. Então, eu Pode tenho esse ângulo AOC. Vamos supor que esse ângulo AOC meça alfa. A medida do ângulo AOC é alfa, ou x, ou h. É uma medida desconhecida. Qual é a representação algébrica do ângulo COB usando alfa? Quem consegue me dizer? 90 menos alfa. 90 menos alfa. 90 menos alfa. Então, gente, a representação do complemento de um ângulo é 90 menos esse ângulo. Alguma dúvida? Porque aí, independente de qual seja o valor de x, o complemento dele vai ser sempre 90 menos x. Ficou claro isso, gente? Porque quando eu somo alfa com 90 menos alfa, isso dá quanto eu cancelando um alfa com o outro alfa? 90. 90 graus. Ou seja, a soma dos dois vai dar sempre 90 graus. Ficou alguma dúvida, gente? Não, professor. Não. Pronto? E aí, consequentemente, né, de maneira análoga, eu vou ter aqui a semirreta, ou a reta, e eu vou traçar essa semirreta aqui qualquer. E o ponto de encontro, o vértice comum, é esse aqui, o vértice O. Então, aqui eu tenho AO, aqui eu tenho BO, e aqui eu tenho CO. Então, eu tenho esse ângulo, caneta, eu tenho esse ângulo e tenho esse ângulo. Então, se esse ângulo aqui é beta, como é que eu represento esse carinha aqui do outro lado? 180 menos beta. 180 menos beta. Por quê? Beta mais 180 menos beta, cancelando os betas, porque um é o oposto do outro, vai sobrar 180. Então, qual é a representação algébrica do complemento de um ângulo? 90 menos o ângulo. Qual é a representação algébrica do suplemento de um ângulo? 180 180 menos ângulo. ângulo.
Ficou claro isso, gente? Então, só para destacar aqui, vou até colocar um pouco mais espesso. Então, aqui é 90 menos o ângulo. Essa é a representação do complemento do ângulo. E aqui, 180 menos o ângulo é a representação algébrica do suplemento de um ângulo. Dúvidas? Não, professor. Não, senhor. Agora vamos para essa questão 8 aqui, uma questão da Franco. A medida de um ângulo é igual à medida de seu complemento. Quanto mede esse ângulo? Tá bem fácil, né? Se eu não sei o ângulo, qual é a representação que eu faço dele? X. Alfa. Vamos usar... Eu tenho que usar necessariamente essas letras hebraicas? Roriz, eu vou ser sincero contigo. Vamos criar esse hábito, porque matematicamente a gente representa um ângulo por... Não é uma obrigação, né? Quando você quiser usar X, você usa, mas de vez em quando vamos usar essas letras do alfabeto grego, porque matematicamente a gente representa uma medida de um ângulo usando uma letra minúscula do alfabeto grego, tá bom? Mas não significa que você vai perder ponto se não usar, não. Então vamos lá. A medida do ângulo é alfa. Eu vou colocar aqui. Medir. Uma pergunta aqui. A gente vai precisar saber quantas letras gregas, mais ou menos? 2, alfa e beta. As 4. Raramente você vai usar 30. Tá. Então, pronto. Então, Graças medida do ângulo, alfa. Complemento do ângulo. 90 menos alfa. 90 graus menos alfa. O que é que ele está dizendo? Que a medida do ângulo é igual. Não, igual não. É igual. Estou na outra questão. A medida do ângulo é igual à medida do seu complemento. Ou seja, como é que eu represento isso aqui? 90. Alfa igual a 90 menos alfa. Isso. Ou o contrário, né? Tanto faz, vou colocar aqui. Então, a alfa é igual a 90 menos alfa, ou seja, o ângulo é igual ao seu complemento. Isso acontece uma vez na vida, tá, gente? Em relação a ângulo, um ângulo só é igual ao seu complemento uma vez. Vai ficar como? Alfa, esse menos alfa vem para cá como mais alfa mais alfa é igual a 90 graus. Alfa mais alfa, 2 alfas, igual a 90 graus. Então, alfa é igual a 45 graus. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Bem tranquilo, né? Alfa igual a 95 graus. Questão 9. Questão 9 é boazinha. A medida de um ângulo é a metade da medida do seu complemento. Então, mais uma vez, o ângulo é alfa e o complemento dele é 90 menos alfa. O que é que ele está dizendo? Que alfa é igual ao quê de 90 menos alfa? Na questão 9. Metade. Metade. Ou seja, a alfa é a metade de 90 menos alfa. Porque o ângulo é a metade do seu complemento. Então, você vai dizer o quê? A alfa é igual a metade, ou seja, é igual a 90 menos alfa dividido por 2. Alguma dúvida, gente? Posso avançar aí daí? Sim, o ângulo é a metade do seu complemento. Tá claro isso para todo mundo? Sim, professor. Sim. O que é que eu tenho aí que eu posso já usar direto? E a gente já aprendeu esse ano? Dividir 90 por 2. Não, eu nem posso porque tem uma subtração aqui em cima. Usar o quê? Meios por extremos. Então, 2 vezes alfa é igual a 90 menos alfa. Tá certo isso aí que eu fiz? Aqui é uma proporção, uma igualdade entre duas razões.
Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ok, gente? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vai ficar como quando esse alfa vier para cá? 2α mais alfa é igual a 90 graus. Quanto é 2α mais alfa? 3 alfa. 3α igual a 90 graus. Se 3α é igual a 90, quem é alfa? 22,5. Hã? Ô, professor, confundi. É porque eu estava pensando em 45 dividido por 2, não sei por quê. Não tem nem o 45 e nem o 2 aí. Ok, gente? Ficou claro isso? Aí a pergunta, quem é o ângulo e quem é o seu complemento? O ângulo é 30 e o complemento é 60, porque é 90 graus menos 30. Deu para entender, gente? O ângulo é 30 e o complemento é 60, porque o ângulo é a metade do complemento. Então, 30 é a metade de 60. Ficou claro isso, gente? Sim, professor. Então, 10. Calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual ao triplo do seu complemento. Como é que a gente faz essa aí? Questão 10. O ângulo agora é o triplo do seu complemento. Deixa eu ver aqui aleatoriamente quem vai fazer. Sanches. Como é que eu represento aqui, Sanches? Professor, Foi. rapidinho. Deixa eu atar um pouquinho pro... Pera aí. Deixa eu atar um pouquinho pro lado aí. Pouquinhozinho. Não, o outro lado, o outro lado. Aí. Tá bom. Não, mais um pouquinho pra esquerda. Ah, guerreira, o que que você quer? Ah, pô, professor, o senhor vem e tá colocando. Olha ali a questão, por favor. Você Obrigado. quer ler a Te questão? agradeço. É só... Ali. Isso. Não, é porque. Pronto. Aí sim. A gente vem e coloca assim. Coloca alfa. Colocou. Pronto. A medida é o triplo, né? Então, alfa é igual ao triplo, ou seja, do 90 menos alfa. Não. 3 vezes 90 menos alfa. E tem um. 3 vezes 90 menos alfa entre parênteses. Não esquece isso. Porque 3 Certo. vezes 90 menos alfa assim, você só está multiplicando 90 por 3. Ok? E não é o triplo de 90, é o triplo do complemento. E o complemento é Sim. 90 menos alfa. E aí vai ficar como? Aí vai ficar assim. Alfa é igual a 180. Ou 180 o quê? 270 graus. E menos 3 alfa. Aí alfa mais 3 alfa é igual a 270 graus. Aí fica 4 alfa é igual a 270 graus. Agora, isso daí fica alfa igual a 270 sobre 4. 270 graus, no caso. Que isso daí dá Uma boa, 6. uma boa oportunidade para explicar como é que a gente divide ângulo. Dá quanto aqui? 27 dividido por 4. Dá 6. 6 vezes 4. 24. 24 para 27. 3. E aí baixa. O 0. 30 dividido por 4. 7. Ou 7, isso. 7 vezes 4 28. para 30.
2. Aí, vamos lá. Como é que eu divido esse 2 por 4, gente? Quem consegue me dizer aí? Porque aqui o que foi que sobrou pra gente foi 2. Coloca o. Isso daí pode transformar em minuto. Exatamente. Vou até escrever aqui, ó. O que sobra no resto, gente? Se eu não posso dividir o resto pelo dividendo, eu transformo o resto na unidade imediatamente inferior. Então, vou até colocar aqui, ó. Transformando 2 graus em minutos, temos que 2 graus é igual a quantos minutos? 120. 120 minutos. Então, quem é que eu vou dividir por 4 aqui? 120. Então, 120 minutos dividido por 4 dá quanto? Já posso Isso até daí colocar dá. 30 Isso minutos. daí. Não é isso? Professor, Isso. Oi. pode fazer por decimal? Não. Se eu estou explicando os submúltiplos, eu vou cobrar os submúltiplos. Ok. Ok? Então, qual é a medida de alfa? 67 graus e 30 minutos. Dúvidas? Todo mundo Não, entendeu o que eu professor. fiz? Eu dividi Professor, normal só- 270 por 4. A divisão não foi exata, sobrou o resto. Se sobrou o resto, obviamente o resto ele é menor do que o divisor. Então, eu tenho que pegar esse resto e transformar em uma unidade inferior, que é o minuto, no caso. Então, eu peguei 2 minutos e dividi em 120, e transformei 2 graus e transformei em 120 minutos. Porque 120 minutos dá para dividir por 4. Então, dividimos 120 minutos por 4, fica 30 minutos. Então, 67 graus daqui, mais 30 minutos. Essa é a medida do meu ângulo alfa. Dúvida, gente? Ficou tranquilo aí? Tranquilo, professor. Vamos para a próxima questão. Questão 13. Quem é voluntário? Eu posso tentar, professor. Então, vamos lá. Calma. A questão fala: dois ângulos complementares têm suas medidas expressas em graus por 3x mais 25 graus e 4x menos 5 graus. Quanto medem esses ângulos? Aí, eu primeiro separei as informações, que os dois ângulos eles são complementares, então a soma deles vai ser igual a 90 graus. Então, o primeiro ângulo eu vou chamar de alfa, que vai ser o que tem a medida 3x mais 25 graus. E o segundo ângulo eu vou chamar de beta por enquanto, que vai ser igual a 4x menos 5 graus. E aí, a soma deles vai ser igual a 90. Então, já que eu sei disso, eu vou fazer 3x mais 25 graus, mais 4x menos 5 graus, é igual a 90 graus. E aí, calma. Deixa eu ver se tem do lado certo, professor. Acho que sim, pronto. Aí eu vou fazer isso. E passando para o outro lado, vai ficar 3x, 3x mais 4x é igual a 90 graus, menos 25 graus, mais 5 graus. E isso vai Calma, ficar... calma, que você não está fugindo de alguém que está querendo lhe matar. ok, tá. Ok. 25 graus. Menos 25 graus, mais 5 graus. Pronto. Pode respirar. Respire. Ok. Agora. Aí vai ficar 7x igual a... Calma, professor. 7x é igual a 70. Então, o x vai ser igual a 70 dividido por 7, que é igual a 10.
Aí, sabendo dessa medida, já dá para descobrir quanto mede o ângulo alfa e o ângulo beta. O ângulo alfa Rapidinho, deixa eu só... Rapidinho. Você percebe que ele não quer o valor de x. A questão não pediu o valor de x. A questão pediu o quê? o Quanto valor dos ângulos. os ângulos. Então, x ele só é uma parte, é um meio para a solução. Ele não é a solução. Pode continuar, Ari. Pronto. Aí, substituindo, o ângulo alfa é 3x mais 25. Então, já que a gente já sabe o valor de x, vai ser 3 vezes 10 mais 25 graus. E isso vai ficar 30 mais 25, que é igual a 55 graus. Então, o primeiro ângulo alfa mede 55 graus. Aí tem duas maneiras de resolver. Ou substitui o x por 10 graus no beta, ou então faz 90 graus menos 55, que também dá certo, porque a gente sabe que a soma deles dá 90 graus. Aí, 90 graus menos 55 vai dar igual a 35 graus. Então, o ângulo alfa vai ser 55 graus e o ângulo beta 35 graus. Excelente, Araripe. Gente, todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Aqui eu não fiz por substituição de x, né, para encontrar o beta. Como eu sei que os dois são complementares, e como é que eu represento o complemento de um ângulo? 90 menos alfa. Se eu já sei quem é alfa, que nesse caso é x, é 55 graus, é só fazer 90 menos 55 que eu encontro o complemento. Alguém não entendeu? Deixa eu ver aqui o chat. Todos entenderam? Sim, professor. Pronto. Tainá, entendeu? Roriz, Vitinho. Entendeu, Vitinho? Luísa, Brainer, você quer falar o próximo, Brainer? Não, professor, muito obrigada. Então, bora. Ainda bem que você aceitou. Questão 16. Não, eu não aceito. Não, não vou falar nada, não. Eu não acredito Tô que sem você, voz. numa aula gravada, vai negar um pedido do seu professor querido. Não acredito. Uma questão tão Eu simples. vou negar, professor. Não acredito nisso. Não acredito. Eu realmente não acredito. E aí, Brian, vai ficar Pois como? acredite, professor. Eu vou negar, infelizmente. Vai ficar como, Brian, na questão 16? Oi? Tá travando? Não tô conseguindo ouvir? Relaxa. Melhora a internet antes que... não tá conseguindo ouvir não, então sua internet vai cair. Peraí. Já melhorou a internet? Por quê? Ai, que horror. Não, melhorou não. Não tô ouvindo, infelizmente. Minha internet caiu. Opa! Caiu, foi. Peraí. Roriz, você quer fazer? Roriz, não. Maria Clara pediu para repetir a última questão. Ela colocou no chat. Não tem mic. Vamos lá, Maria. Você quer que eu repita tudo? Vamos lá, vamos repetir aqui. Ela falou professor. Ela falou o quê? Ela falou que queria que o senhor repetisse tudo. Vamos lá. Clara, a questão 13 diz o seguinte. Que dois ângulos são complementares. Eu não vou ficar te perguntando porque você está sem microfone e eu não vou poder ficar olhando o chat. Quando eu dou essa informação de que dois ângulos são complementares, eu preciso entender que, matematicamente falando, eu estou querendo dizer que a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, eu estou falando, dois ângulos são complementares. O que a informação complementar quer dizer? Que a soma desses dois ângulos é 90 graus. Só que eu não dei os ângulos, eu expressei eles de outra forma. Um ângulo eu chamei de 3x mais 25. Um ângulo eu chamei de 3x mais 25. E o outro ângulo eu chamei de 4x menos 5 graus. O que eu quero dizer? Que se eu pegar o ângulo 3x mais 25 e somar com o ângulo 4x menos 25, a soma desses dois ângulos vai ter que dar 90 graus, porque eu já estou dizendo que eles são complementares. Vou perguntar no chat e você responde. Até aí, tudo ok? Pronto. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Na verdade, a Aripe fez. Ele pegou os dois ângulos. Olha o ângulo aqui. O ângulo 3x mais 25 graus
e somou com o ângulo 4x menos 5 graus. Como eu disse que esses dois ângulos são complementares, a soma desse ângulo com esse ângulo dá 90 graus. Isso é uma equação simples do primeiro grau. Então, esse ângulo aqui, ó, 3x mais 25 graus, somado com esse ângulo aqui, 4x menos 5 graus, é igual a 90 graus, porque eles são complementares. O que eu estou fazendo aqui agora é resolvendo essa equação na incógnita x. Então, somei x com x, todos os termos que têm x no primeiro membro, todos os termos que não têm x no segundo membro. Esse 25 era mais 25, veio como menos 25. Esse menos 5 era menos 5, veio como mais 5. Isso aqui eu não vou explicar porque é a equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, você acha que x é 10 graus. Só que a questão, Clara, ela não está pedindo o valor de x. Ela está pedindo a medida do ângulo. E o ângulo é x mais alguma coisa, ou 3x, ou seja, o ângulo está dado em função de x. Eu tenho que saber qual é o valor de x para saber qual é o valor do ângulo. Então, o que foi que a Arip fez? Ele chamou de 3x mais 25 o ângulo alfa. Como eu sei que x é 10, é só eu substituir. No lugar de x, eu coloco 10. 3x é 3 vezes 10. Então, 3 vezes 10 mais 25 dá 30 aqui, ó. 30 mais 25, que dá 55. E para eu achar o ângulo beta, eu tenho duas formas. Ou eu jogo x aqui também, já que eu tenho 4 vezes 10, 40, tá? 40 menos 5, 35. Ou eu posso fazer da forma de complementar. Se eu sei que esses dois ângulos são complementares, ou seja, a soma deles é 90 e um é 55, para eu achar o outro é só eu fazer 90 menos 55, que dá os 35. Dúvidas? Professor, ainda não entendi esse 90 e esse 55, não. Que 90 que você não entendeu, tio? 90 é porque os ângulos são complementares. O que são ângulos complementares, tio? Volta para cá para outra aula. O que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. Beleza? Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. Eu estou dizendo aqui na questão que esse ângulo 3x mais 25 e 4x menos 5 são ângulos complementares. Então, a soma deles é 90 graus. Até aí, tudo ok? Ok, professor. Luiz Felipe, responde agora, guerreiro. Fala. A dúvida foi dita, a contradúvida tem que ser respondida aí também no... Entendeu, Luiz Felipe Dias? Sim, professor. Pronto. Clara, mas eu poderia calcular dessa forma quando eu achasse o x. Que forma? De que forma, Clara? Tente melhorar esse seu texto e escrever aí, certo? Vamos lá, gente. Questão 15. Que graças a Deus, eu reexplicando a Clara, deu tempo de Brian voltar. Tá vendo, Brian, como tudo cooperou para você contribuir com a aula? Deu tempo de você voltar. É com você agora, minha aluna. Ainda bem que... Oi, o que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo, que você tá travando tudo. Tá gravando? Tá bom, tá certo. Vai valer 2 pontos. Oi? Ah, você não tá entendendo, não. Então deixa quieto. Eu vou dar 3 pontos para outra pessoa. Uma pessoa que quer ganhar 3 pontos aí. Não, professor, tudo bom com o senhor? Melhorou? Não, melhorou não, esquece. Eu tiro 10 na prova, não tem problema. Que ótimo. Vamos lá, gente. Questão 16. Quem se habilita? Posso fazer, professor? Pode. O primeiro ângulo, eu tenho dois ângulos que são suplementares, ou seja, um ângulo que eu vou dar o nome de alfa, mais o seu complemento, que seria 180 menos alfa, vai ser 180.
Oh. Questão 16. Então, aí agora, alfa é igual a 3 vezes 180 menos alfa. Ah, eu pensei que você falou mais. Vamos lá. Alfa é igual Alfa é igual 3 3 vezes. vezes 180 menos alfa. Exatamente. Vai ficar como? Alfa é igual a 520 Tem certeza que é 520? rapidinho. Não, rapidinho, professor. É 540 540. menos 3 alfa. Ok. Aí eu passo para o outro lado 3 alfa e vai ficar alfa mais 3 alfa é igual a 540. 4 alfa é igual a 540. Alfa é igual a 540 dividido por 4. Ou seja, alfa é igual a 135. Ok. Para descobrir... Ah, não. Já é essa a resposta, meu professor. Resposta. Essa já é a resposta. Tá vendo, gente? Que massa. Já estamos aqui o quê? Na sexta questão. Alguém tem mais alguma... Alguém quer fazer mais alguma questão aqui? Teve um aqui que eu gostei. O triplo da medida de um ângulo mais a medida do seu suplemento é 250 graus. Vamos fazer essa? Quem se habilita a fazer essa questão 18? De preferência, alguém que ainda não falou. Professor, eu posso tentar. Quem é Jorge Monteiro, gente? Eu não sei, professor. É aluno da turma? Será que não é parente de Eduarda Monteiro? Eu acho que ela deve estar entrando em outra conta, não sei. Não vou aceitar, não. Não conheço, nunca vi. Vamos lá. Questão 18. Vai fazer nada? Ok, eu posso tentar. Professor, eu já vi essa conta em outra aula que estava. Já? Eu já vi. Alguém já viu? Eu já vi em algum lugar essa conta, professor. Cuidado, vou aceitar, o guerreiro. Se for trote, você tá ligado que você vai ganhar FO negativo. Vamos lá, Nanda. Quem é Jorge Monteiro aí? Se apresenta no chat, por favor. Vamos lá, Nanda. Diga aí. Calma. O triplo da medida de um ângulo mais a medida do suplemento desse ângulo é 250 graus. Calcule a medida do ângulo. Aí fazendo, você vai montar. O ângulo vai ser representado por alfa. A questão está dizendo que o triplo do ângulo é igual ao suplemento dele. Então vai ficar 3 vezes alfa 3 vezes alfa. é igual... Seu suplemento seria 180 menos o ângulo. Então é 180 menos alfa. Calma, tá certo ou tá errado? Calma, deixa eu melhorar aqui. Então, o ângulo... Alfa é o ângulo. Isso. Só para a gente dar nome aos dois. 180 menos alfa é o suplemento de alfa, ou o suplemento do ângulo, certo? E aí vai ficar como? O triplo... 3 alfa é igual a 180 menos alfa. Tem certeza? Calma. Lê aí de novo a Ah, questão. não, calma, errei. Mais 180 menos alfa é igual a Triplo 250 do ângulo graus. mais o seu suplemento é igual a
250 graus. O triplo do ângulo mais o seu suplemento. Matematize a coisa, algebrize a coisa e vá usando a linguagem da língua materna que você entende. O triplo do ângulo mais o seu suplemento é igual a 250. Pode continuar, Nanda. Aí, para isolar o alfa, eu passo 180 para o outro lado. Aí fica 3 alfa menos alfa é igual a 250 menos 180, porque passou para o outro lado subtraindo. Aí eu tenho que 2 alfa é igual a 70. Então eu tenho que alfa é igual a 70 sobre 2, que é igual a 35 graus. Pronto, acabou. Gente, alguma dúvida? Eu não vou fazer mais questões. Vocês estão proibidos de fazer qualquer uma dessas questões aqui que eu já fiz entre as 10 que vocês têm que fazer lá. Dúvidas? Como a aula está gravada, eu vou saber exatamente que questões foram feitas. Certo? Professor, poxa, eu tinha feito mais 3 dessa. Não, é bom que vocês aprendem. É só para vocês se familiarizarem aí com a lista. Ok? Beleza, professor. Alguma dúvida, gente? Não. Então, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, professor. Até, professor. Tchau, professor. Obrigado. Até mais. Tchau.